Então, falaremos a respeito de liberdade, né? De limites no geral. É necessário explicar algumas coisas. Toda noção de qualquer coisa é uma noção exclusiva. O que eu quero dizer com isso? Qualquer definição, ela exclui todas as outras possibilidades de definição. Por exemplo, eu vou descrever uma caneta. A caneta ela é azul e ela escreve. Ou seja, eu estou excluindo dessa definição tudo no mundo que não é caneta e não é azul. Então, o que eu quero trazer com isso é essa noção de que a exclusão é um elemento assim, indispensável da própria constituição da realidade. Sabe? Excluir não significa necessariamente ser mal nesse sentido, ou ser pouco descolado, nem nada. E sim é uma questão de categorizar as coisas. Não nesse sentido daqueles sociólogos malucos, mas nesse sentido mais elemental mesmo. Quando eu tenho, por exemplo, eu sou o Lucas. O que me diferencia, a principal coisa que me diferencia de todos os outros Lucas da face da Terra é o fato de eu ser eu e eles serem eles. Então, quando a gente emprega esse regime igualitário a respeito de absolutamente tudo e todos, se gera uma questão interessante que é: se todo mundo é igual, ninguém é ninguém. Porque a diferença, ela constitui também na criação da personalidade, na criação de gostos, etc, etc. Então, quando se trata todo mundo igual, ou como pessoas absolutamente iguais, você no final está destruindo essas pessoas, as próprias personalidades e do próprio direito humano delas. Não direito humano nesse sentido, mas assim, essa própria característica delas, nessa característica humana delas, de construir uma personalidade própria. Sabe? As pessoas são diferentes. As pessoas das nações diferentes são diferentes conforme a nação. As pessoas de famílias é a mesma coisa. As pessoas de sexo é a mesma coisa. As pessoas, elas devem ter... Assim, o Gilberto Freire até ele falava isso. Que, em particular, o Brasil ele tem essa tendência de transformar a história na história jurídica. Então, e essa é uma tendência geral, mas o Gilberto ele falava a respeito daqui do Brasil especificamente. Então, a gente trata essa questão de direitos iguais legalmente como uma questão sociológica ou biológica, o que evidentemente não é o caso, sabe? Os direitos têm de ser iguais, entretanto, eles não vão transformar nós em pessoas, em seres iguais, nem gêmeos são iguais, quanto mais a gente. Então, a noção igualitária é uma noção de uma exacerbação desse ponto de vista legal, em grande parte. Por exemplo, homens e mulheres têm de ter direitos iguais, de fato. Nos direitos mais elementais, ao menos, eles têm que ter. Porque, assim, dado suas diferenças, eles têm necessidades diferentes. Logo, é necessário certa distinção em certos aspectos. Mas nos direitos mais fundamentais, como tira a pata do teclado, bebê. Direitos mais fundamentais, como por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, etc, etc, deve ter direitos iguais. Porra, bicho, você falar que um é igual ao outro é foda, né? Porque assim, chegou a virada do século XIX e eles redescobriram a roda, né? Redescobriram tudo. Então assim, tinha mais de 2.000 anos de história. 2.000 anos só de catolicismo. Sem falar o resto, que teve coisa pra cacete. Você pega tudo isso e joga fora e fala: eles eram ignorantes, eles todos estavam errados. Porra, você é foda, meu. Você é incrível mesmo. Você pegou 2.000 anos de cristianismo, você pegou o Egito, você pegou o reino do... Você pegou Gilgamesh, você pegou o Egito Antigo, você pegou todas as sociedades, a Mesopotâmia, o caralho e tal, a Grécia Antiga, Roma, você pegou tudo isso e falou: isso tudo tá errado, eu estou certo. Compreendeu? Porque assim, eles todos estavam na escuridão, agora eu trouxe a luz. Pois eu, na minha sapiência de iluminista, iluminada, iluminarei os outros com a minha sapiência iluminista iluminada. Porra, você é foda, você é incrível mesmo. Você chegou e falou: São Tomás era um idiota, Santo Agostinho era um idiota, Aristóteles também, Platão também, Jesus Cristo mentiu. Foda, você é foda. Nossa, impressionante isso, cara. Eu nunca ia pensar num negócio desse. Imagina só, você pegar e olhar para toda a arquitetura de 2.000 anos, que tem toda uma filosofia por trás, questões simbólicas extremamente complexas, que remetem a questões até pagãs, etc. Você olha para isso e fala: essa arquitetura é uma arquitetura opressora. Pô, você é foda. Os caras que construíram essa arquitetura não sabiam que era opressora. Eles, escreveram vários livros sobre o assunto, estudos, simbolismos, caralho.
Eles eram todos ignorantes. Você é foda. Você sabe o que é de fato aquilo. Você sabe que aquilo é opressor. Cara, eu nunca ia pensar num negócio desses. Você é um gênio. Por exemplo, chega aquela anta do zóio torto lá, pega e fala, os escritores da Idade Média, eles sequer colocavam assinavam os nomes. Não tem autor nos tem da Idade Média. Pega, sei lá, o trovadorismo, que é um negócio que eu acho que o povo tem mais familiaridade. As únicas coisas que tem... Trovadorismo também, a baixa Idade Média, é um exemplo meio merda, mas acho que é o mais reconhecido. Baixa Idade Média? Enfim, tá lá no finalzinho. O único cara, um dos principais que tem a assinatura é o Dom Dinis, o resto tudo não tem. E as questões mais antigas, por exemplo, o Canto de Orlando, eu acho, não tem assinatura. Muitos dos contos de cavaleiro também não tem assinatura. Mas daí chega esse homem do zóio torto, esse homem horroroso, e fala: toda literatura, toda, sem exceção, tem um motivo por trás. Então você é foda. Tem um motivo político por trás. Nossa, cada vez fica melhor. Então você pega lá o Canto de Orlando, lê aquilo lá, você percebe ali as questões sociais da época. Você vê que o Orlando, na realidade, é uma representação de um democrata em meio à ascensão política do Nixon. Puta, você é foda, cara. Literatura engajada é isso aí, tá entendendo? Isso aí, porra. Então a gente tem essas figuras que elas reconstroem o mundo, que são gênios, assim, que eles olham pra realidade e falam: a realidade não é assim, desse jeito que eu penso que ela é, compreendeu? Não me interessa o que você fez, o que você deixou de fazer, falando para a realidade isso. Interessa que eu percebi a seu respeito na realidade. Então esse tipo de figura é esse mesmo tipo de figura que olha para a noção de igualdade como algo essencial para a constituição humana. Se você tornar todos os humanos iguais, não vai ter mais humanidade. Sabe? Nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos necessidades, gostos diferentes uns dos outros. Exatamente isso dá o dinamismo que nós temos, sabe? O desempenho de função que nós temos. O velho costuma ser o mais sábio, a mulher costuma fazer tais coisas, ter tendência para tais coisas, o homem tem tendências para outras. Há de fato exceções em muitos casos. Há de fato exceções. Entretanto, exceções elas não excluem a regra. Para toda regra há uma exceção, inclusive para constatação de que para toda regra há exceção, há exceções. Em tudo há exceções. Ou praticamente tudo, né? Porque certas coisas elas são meio difíceis de ter exceções. Mas enfim, daí é outro papo meio maluco que se eu entrar e falar muita coisa, eu acho que eu vou ficar doido também. Então foda. Enfim, esses novos senhores do mundo, né, que criam um mundo à sua própria imagem e semelhança, porque são pessoas lindas, incríveis, maravilhosas, que vão em clube de sadomasoquismo apanhar e dizem que transcenderam o sexo, ou que abandonam todos os filhos em orfanato e depois escrevem como você tem que educar o seu filho, porque eles sabem, né, depois de abandonar todos os dele. Ou esse tipo de gente, sabe, povo espirituoso e bondoso, assim, eles olham para questões elementais, tá? O como, a igualdade, e falam: não é assim. E esse é um discurso que fica muito bonito dentro na boca do povo, porque, porra, vamos todos ser iguais, tal, sei lá o que isso é. Mas é exatamente essa confusão dos direitos iguais e da constatação de que as pessoas são naturalmente iguais, que é um erro. Se você olhar você no espelho, sua mãe, seu pai, vocês não são iguais, apesar de ter... Eu tô olhando pra cá porque a gata tá aqui, é perigoso fazer arte. Enfim, esse discurso ele vai ficar muito bonito na boca do povo, exatamente porque é essa confusão em relação à realidade legal e à realidade material das coisas, sabe? Os dois eles são distintos. Eu não sou igual a você. Você pode se olhar no espelho, você pode olhar sua mãe no espelho, seu pai no espelho, seu irmão gêmeo no espelho. Não vão ser diferentes, perdão, eles sempre vão ser diferentes. Até por serem existências diferentes, isso já é uma diferença. Por você estar aqui e eu aqui, isso já é uma diferença. Por estarmos temos idades diferentes, mesmo que por segundos, já é uma diferença. Sempre vai haver diferenças. O que não exclui a diferença de direito. Entretanto, esse tipo de filosofia ela é muito útil para a questão populista, porque ela é bonita e é fácil de você absorver. A mesma coisa de colocar toda a culpa no bilionário do mal, etc, sabe? No rico empresário da classe burguesa. Porque é um retrato muito fácil de se entender. Quer ver? Quer ver como é fácil? Fazer 2 desenhos aqui rapidinho. 2.
Fiz 2 desenhos rapidinho. Quem que é o vilão, quem que é o herói. Por isso que é muito fácil para certas ideologias. Mas essa simplicidade não corresponde à realidade. A realidade é muito mais complexa que esse tipo de coisa. Da mesma forma que essa questão de ser igual na voz ou no papel, ela é muito bonita. É um ideal que pode parecer muito bonito, entretanto na prática simplesmente não funciona assim. Então a gente tem gente muito imbecil tratando de coisas extremamente profundas, que no final das contas acaba só fudendo todo mundo, porque ninguém sabe exatamente do que está falando ou exatamente do que se trata aquilo. Então essa questão da igualdade é simplesmente, dessa extrema a qual eu me refiro, é simplesmente imbecil. É uma não questão, não existe isso. Não tem como lutar pela igualdade para todas as pessoas. Isso não existe. Nós temos que lutar pela igualdade em relação aos direitos de todas as pessoas, que todas as pessoas tenham acesso às mesmas coisas, nesse sentido de a sua existência não tirar nada de você legalmente, porque na prática sempre vai tirar, sabe? É uma questão da realidade. Por exemplo, eu nasci no interior do Brasil, eu nunca vi neve, sabe? Eu nunca vi coisas que eu nunca subi uma montanha. No Brasil não tem montanhas, não sei se vocês sabem, geologicamente falando, pelo menos isso segundo o professor de geografia do 9º ano. Quem sabe, não sei se ele estava certo, mas é isso que eu aprendi, né? E esse tipo de coisa, simplesmente por ter nascido num lugar, eu não vou ter uma série de oportunidades. Da mesma forma de pessoas por terem nascidas em outro, não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Não tiveram contato com as lendas, com as histórias, com os contos e com as pessoas que eu tive contato. Então, absolutamente tudo gera diferença. E eu querer impor uma igualdade é simplesmente transformar tudo em um McDonald's gigante, onde tudo é absolutamente padronizado, as pessoas pensam a mesma coisa, nascem no mesmo lugar, têm os mesmos pais até certo ponto. Por isso que esse discurso ele é tão fácil e ele é tão aderido pela política, porque no final das contas ele é um discurso que incentiva o controle da educação, ele é um discurso que incentiva o controle de absolutamente tudo, porque só controlando tudo você vai conseguir ter esse sistema igualitário, exatamente porque a igualdade ela não é algo inerente. Então, para você ter uma pessoa igual a outra, é muito simples. Você faz lavagem cerebral nos dois. Daí eles ficam iguais. Ou se você quer 2 pessoas diferentes, muito simples, faça lobotomia nos dois. Os 2 vão ficar 2 lesados. Então, meu filho, é um discurso muito muito perigoso e muito de fácil adesão por conta dessa facilidade visual que ele tem. Então você olha para isso aqui e pensa, essas 2 pessoas têm que ser iguais. E você começa a tratar o mundo como se só esses 2 tipos de pessoas existissem. Sendo que existe uma variedade praticamente infinita de indivíduos. Sabe? Essa questão de classe é uma questão sociológica, é uma questão econômica. Quando a gente vai ver na prática mesmo, o que existem são pessoas que você recorta e genericamente fala que são de determinada classe. Só que na prática você tem um poeta médio que vai frequentar coisa na elite, mas ao mesmo tempo mora no subúrbio. Daí você tem o cara da elite que gosta mais de ficar no subúrbio. E tem essa pluralidade muito grande, essa confusão muito grande em relação às coisas. O que é absolutamente esquecido. No final a gente generaliza tudo por uma questão simples dessa forma, que é muito mais fácil de aprender e também é muito limitante em relação ao que de fato significa ser humano. Sabe? Não existem só opressor e oprimido. Pô, a gata pisou na... Esqueci o nome desse bicho. Não lambe o pincel, trequinho. Você vai estragar a cerda do negócio. Tá bom. Enfim. Tá de noite, daí os bichinhos estão voando perto da luz do abajur que fica aqui na minha frente. Enfim, basicamente era isso que eu queria falar hoje. Que é essa questão de que a igualdade é uma mentira. Tá? Não existe esse negócio, não. Não é real e minha gata sabe disso. Sabe por que minha gata sabe disso? Porque ela tem contato com a realidade mais profunda que existe. Compreendeu? Ela não estuda essas sociologia maluca, nem essas economia maluca. A vida para ela é a vida real. É comer, dormir, tentar montar uma família. Só que ela não pode porque ela é castrada. Né, menina? Vem cá. Então acabou.